Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 12. O tema da mensagem hoje é: não apresente desculpas, apresente fé. Capítulo de número 3, versículo de número 12. Não apresente desculpas, apresente fé. Coloque a mão no coração e diga assim: Jesus, fale comigo. Diga: Jesus, que não fale o homem, mas que fale o teu Espírito. Gênesis capítulo 3, versículo 12, diz assim, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Vou ler de novo. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Pessoal, desde o início da criação do ser humano, o ser humano sempre deu desculpas. Deus chega e faz ali um enquadro, né? Chega e fala: Adão, o que está acontecendo aí? Você comeu da árvore que eu disse para não comer? O Adão, ao invés de assumir a bronca, falar: não, senhor, o senhor me deu a palavra que não era para comer antes do senhor ter me dado a Eva. Eu tinha obrigação de ter falado para ela e não falei. Não, Adão vira para Deus e fala assim: a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher que o senhor me deu. Ele apresentou uma desculpa. O que tem de gente apresentando desculpas não é brincadeira, pessoal. Apresenta desculpas para não servir a Deus. Eu já vi gente falar assim: num dia que eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Eu não vou só porque eu fumo, não, você tem que vir fumando. Chega aqui, quem te convence é o Espírito Santo. Quantos até vinham, né, fumando, na hora que dava oração, saía até para fumar, e hoje estão libertos, são pessoas super abençoadas. Aliás, por falar em fumar, pessoal, coisa séria esse negócio de cigarro, hein? Eu falei sexta-feira que a minha mãe está internada. Minha mãe já parou de fumar já tem anos. Falei, até peço oração para você estar internada lá. Desde sexta-feira, vai ficar provavelmente até amanhã e depois da manhã. A médica perguntou para ela assim: dona Divina, a senhora já fumou? Ela já, mas já parei tem muito tempo. Pois é, esse negócio na sua veia aí, nós estamos suspeitando que é o decorrente do cigarro que você fumou lá atrás. Coisa séria. Aí ela falando: tá vendo, meu filho? Por que eu não me atentei? Mas só não tem culpa, era velha criatura. Agora, importante que você já parou, já tem um tempo. Ela tem que tomar cuidado. Agora não apresenta nada, mas daqui a pouco a conta chega. E eu falo até como homem de Deus: passou, mas acontecer comigo, eu já fumei. Não, pode ser que com você não aconteça nada. Mas cada organismo é diferente. Não sei por que eu estou falando isso aqui. Mas a pessoa fala assim: não vou para a igreja, presta atenção. Não se assusta, porque o ar-condicionado é muito frio. Já contei isso aqui para você, de uma irmã que eu perguntei: mano, estou te vendo mais na igreja, na época lá de São Paulo. Ah, pastor, eu saí porque o ar-condicionado é muito frio. No espontâneo eu falei: mas o inferno é muito quente, irmã. Qual é a desculpa que você tem apresentado para aquilo que Deus tem te dado como ordem? Deus já te falou para perdoar, você fala: para quê? Ah, não consigo perdoar porque a pessoa não está perto de mim, mas você tem telefone. Qual que é a desculpa, às vezes, que a pessoa tem dado para fazer a vontade de Deus? O que eu estou vendo de gente que está indo para a perdição porque tem apresentado desculpas não é brincadeira. Não, eu traí porque ele me deu, não me tratou como eu devia. Aí até fala a frase do antigo, né? Que quem não dá assistência abre espaço para concorrência. Você pode ter um pior marido do seu lado. O seu caráter nunca pode ser um caráter que se divide por desculpas, que se forma por desculpas. Qual é a desculpa que você tem dado para aquilo que Deus tem te pedido? O Adão jogou a culpa ainda em Deus. Se não fosse a mulher que o Senhor tivesse me dado, eu estava bom demais aqui solteiro. O Senhor foi me dar uma mulher que acabou com a minha vida. Foi ela. Eu falo com você, meu. O ser humano aprendeu a dar desculpas. Pastor, e o que isso tem a ver? Jesus, ele condena quem dá desculpas. Lucas 14 ou 14, versículo 15. Não apresente desculpas, irmão. Apresente fé. Ah, pastor, eu não sou melhor porque a minha mulher não me ajuda. Ah, eu não ganho dinheiro porque não sei quem não facilita. Ah, eu estou passando dificuldade porque ninguém olha para mim. Não apresente desculpas. Apresente fé. Mas já você vai entender por que desse tema aí. Mas vamos lá. Lucas capítulo 14, versículo de número 15. Atenção.
E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus sentado ali com os discípulos, com o pessoal, comendo ali. Aí um levanta e fala: olha, bendito vai ser aquele que comer ali pão com o Senhor à mesa no reino de Deus. Olha o que Jesus vai falar. Ó. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Continua o versículo 18. E todos a uma começaram a excusar-se, dar desculpa. Essa palavra excusar-se é dar desculpa. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por excusado. Rogo-te que entenda a minha desculpa. A primeira desculpa foi por causa, pessoal, do tempo. O que tem de gente que fala que não vem na igreja por causa de tempo não é brincadeira. Não, pastor. Dia de semana fica difícil para mim, afinal meu tempo é muito corrido. E eu acredito que deve ser mesmo. Você tem coragem de levantar 6 da manhã para ir para a academia, mas não tem coragem de vir no culto 7 horas da manhã, ou 8 ou 9, o que for. Não estou aqui querendo que você entenda o pastor errado. Você viu ali poucos dias agora que a rainha, como é o nome dela? Elizabeth faleceu, estava com 90, né? 92, por aí. Aquela mulher um dia já teve um corpo muito novo e sem rugas. Eu não estou falando que você não tem que cuidar, lógico que tem que cuidar. Mas olha para mim, não dê desculpa que não está vindo da igreja por falta de tempo, irmão. Eu fico vendo, e não quero que você entenda o pastor errado, não. O que tem de gente que cuida disso, mas o espiritual está fraco. Não cuida. Tem coragem de levantar cedo e montar. O galo nem cantou ainda. Não tem nada contra, tá? Você vai lá na vaca que você quiser. Mas para tirar não tem o tempo. Eu já vi casos de gente na igreja que foi só comprar uma propriedade que nunca mais voltou na igreja. Eu prefiro perder um tempo na quarta-feira orando pela minha família do que perder a eternidade por ser acusado que eu não cuidei dos meus, como o Senhor disse, que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Quarta-feira eu estou aqui. Por exemplo, hoje eu poderia pegar, não sei se a irmã Glória está aí, as irmãs contaram testemunho de sabonete. Vem do culto das 10. Sexta-feira está muito especial. É a sexta-feira da limpeza espiritual. Nós pegamos só na sexta-feira 3 pessoas com menos de uma semana da campanha de sabonete que foram curadas. Teve uma pessoa, a irmã Maria, se eu não me engano, se eu estiver enganado, ela não sei se é a irmã Maria, que contou do olfato. Ela está aqui? A senhora está aqui? Quantos anos a senhora sofria? Presta atenção, ela tinha um problema, mais de 20 anos, que ela não sentia o cheiro das coisas. Isso aconteceu por quê? Teve um problema de rinite, pega aqui, bobato, vai lá, que esse testemunho é lindo. Aí é o que eu estou vendo, gente dentro da igreja, olha para mim, você está sendo religioso, irmão. Você só vem, cumpre o seu negócio ali e vai embora. Vai lá, ô irmã Maria, o que foi? Tinha renite quando eu era criança, e quando eu aceitei Jesus, orando junto com o missionário, eu fui curada. Mas ficou a sequela da atrofia de corneto. Aí, ó. Eu não conseguia sentir cheiro de nada e o sabor. E isso já estava sendo progressivo, cada vez mais. Piorava mais. 20 anos. 20 anos. E aí eu estava fazendo comida e falei para Jesus: Jesus, eu preciso entrar sério diante do Senhor para o Senhor resolver essa situação, porque eu não posso ficar assim, eu não estou sentindo cheiro de nada. E aí eu vim na sexta-feira de manhã, eu pus no meu coração de não faltar, nem de quarta, nem de sexta. É isso aí. Aí eu estava aqui, o Senhor chamou, a gente fez a oração, eu coloquei a mão nos olhos, porque eu quero ser curada da vista, e esqueci do olfato. E aí, quando eu saí lá fora, eu senti todos os cheiros. Vamos aplaudir bem forte. Ó. O problema é que atrofiou, irmão. Aí, não, eu não venho porque não tenho. Não, você acorda 9 horas da manhã, irmão, no dia de semana. Amigo, eu estou sendo bem sincero contigo. Pior desculpa que dá para Deus é aquela que você não tem tempo. Mas tem tempo para fazer outras atividades. Você lembra que eu falei do futebol? Não tenho nada contra, eu acho que deveria jogar, irmão.
Mas você está trocando futebol pela sua família. Todo dia à noite é pelada que você vai jogar lá e fica deixando seu filho e sua mulher encostado. Ah, pastor, não, é porque me falta tempo de trabalhar muito. Não, você está sendo, com todo respeito, você vai ver lá na frente como Jesus trata aquele que dá desculpa. Meu irmão, chega de desculpa, você está enganando a quem? Você está enganando a você mesmo. Não tem tempo, me falta tempo. Já viu aquela história do menino que perguntou para o pai dele quanto que era a hora dele? Aí o pai dele falou assim, mas por que, meu filho? Você trabalha, você ganha por hora ou por mês? Ganha por hora, meu filho. Mas quanto que é a hora? Ah, minha hora é tantos reais por hora. O menino foi juntando, chegou aquele tanto moedinha, pai, quero comprar uma hora do senhor só para mim. Não apresente desculpa. O primeiro falou assim com o senhor, não posso. Estou muito ocupado com o meu campo. Tem gente que é muito ocupado com o campo de futebol. Gente, eu não tenho nada contra. Pelo contrário, se eu pudesse, eu até disputava campeonato. E com todo respeito, tem um irmão meu que é presidente de um time lá em Minas. Não sei se ele está vendo aí. Eles disputam um campeonato empatiguense que é subdisputado. Antes de fazer a obra, eu ficava assim, não, rapaz, eu vou deixar de jogar a várzea no domingo de tarde. E eu era titular do time. Não é porque eu era irmão dele, é porque jogava bem mesmo. Até o pastor Alcione, que foi o pastor que me batizou, falou um dia com o pastor Jaime, bom de bola esse rapaz aí. Consegui trazer ele para a igreja por causa de futebol. Mas é quando eu ficava assim, não vou fazer a obra, não vou poder jogar a bola dia de domingo. Até uma hora que eu já não estava conseguindo dormir, eu já não estava conseguindo comer, e só dentro do meu coração, você não vai se entregar? Eu falei, chega, eis-me aqui, pronto. Deu um ponto final. Estou sendo bem sincero, a pior besteira que tem é falar para Deus que não faz aquilo porque não tem tempo. Desde cuidar da família, desde cuidar até do próprio corpo. Porque tem gente que tem tempo para vir para a igreja, mas não tem tempo para fazer uma caminhada. Aí ela vai só ficando velhinho, só murchando assim. Daqui a pouco some. Meu irmão, não apresente desculpa. Apresente fé. Primeira coisa, um falou para o senhor, eu não posso não. Estou ocupado demais com o meu campo. Você está ocupado demais com o quê? Com o seu trabalho? Ah, pastor, mas se eu não fizer isso, eu não tenho moral com os meus amigos. Mas você depende do seu patrão para você subir na empresa? Você não depende dele, você depende de Deus, irmão. A Bíblia diz, agindo eu, mas você está troca, não, é porque eu tenho que sentar ali na mesa e tomar uma cervejinha, afinal, eu dependo disso. Como é que você depende disso? Ô, meu amigo. Olha para mim, me engana que eu gosto. Não, eu tenho que, todo dia à noite eu tenho que ir lá, porque senão ele me manda embora. Então você não tem um patrão, você tem um tirano. Ué. Que eu saiba, você não depende de patrão, você depende de Deus. Versículo 19, vamos lá. E o outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. Olha que coisa. O dono fez um banquete, comprou aquele tanto de comida, né? Fez ali tutu de feijão, né? Delícia aquilo ali, com bacon e calabresa e torresminho e cheiro verde assim por cima. Delícia, né? Aí ele fez, aí sabe aquele arroz bem soltinho, né? Bonitão, aqueles arroz agulhinha assim, ó, fininho, bonitinho. Aí fez ali fez um exemplo, uma carne de panela, um cupim, ou um frango. Sabe aqueles contracoxos que parece um chinelo? Fez tudo, irmão, arrumou tudo. Aí ele está esperando o pessoal chegar, ninguém chega. Aí ligou para o primeiro e falou, eu estou muito ocupado com o campo que eu comprei, desculpa aí, senhor, não dá para ir. Pô, me desligou na cara dele. Aí falou, mas esse aqui vem. Esse aqui é meu passo, esse aqui é top demais. Esse aqui vem. Senhor, comprei uma junta de boi, está me dando muito trabalho, não dá para ir. Tem gente que apresenta desculpa assim, eu não posso porque eu trabalho muito. Vai contar outra, rapaz. Gente, Deus não gosta de desculpas. Você pode trabalhar 10 horas por dia, vamos calcular? 24 horas no dia. Você vai dormir quanto tempo? 8 horas. Né? 8 horas. Aí de 24 menos 8... 16, né? Aí sobrou 16 horas. Você vai trabalhar 10. Sobra mais quantos? E ainda você vai falar para mim que falta tempo ainda, irmão?
Faz 1 hora de exercício, falta quanto? Deus não criou tempo a menos. Ele já programou tudo. Você está dando desculpa. Não, eu não posso fazer porque eu estou trabalhando muito. Daqui 10 anos você vai arrepender. Você queria estar hoje, tá? Daqui 10 anos você fala, pô, eu queria voltar 10 anos atrás. Outros estão dando desculpa por causa de trabalho. Eu trabalho muito. Não trabalha nada, irmão. Dá para poder fazer. E se você está trabalhando mais de 10 horas, converse com seu patrão, que talvez seu patrão esteja sendo injusto contigo. Primeira foi tempo, estava cuidando das coisas lá, agora o trabalho. Olha o terceiro. Versículo 20. E outro disse, casei e portanto não posso. Já cansei de ver irmãs da igreja falando assim, pastor, eu não tenho salário, meu marido que tem, e ele não gosta de igreja. Do que ele me dá para fazer a compra, eu devolvo o dízimo. E a família daquela irmã, ó. Tem gente que não serve a Deus porque coloca a família como a sua culpada. Não, eu não posso, que é meu marido afinal, né? Eu fico bobo, como é que tem uns camaradas que são marmota, irmão? Quando eu falo marmota, sabe o que é marmota? Ninguém sabe, né? Quem sabe o que é marmota? Rapaz, vocês não sabem. Tem gente que é bobo igual o tatu, entenderam? Entenderam ou não? Não, minha mulher não pode ir na igreja durante a semana não, porque afinal é perigoso ir. É perigoso até dentro da sua casa, irmão. Tem gente que bota a culpa da sua ineficiência em algum familiar. Minha mãe não deixou de servir a Deus por causa de mim e do meu irmão. Você lembra da dona Teresa, do pastor Jaime? O pastor Jaime conta que um dia pegou um envelope de dízimo dentro de casa e quebrou a casa toda. A dona Teresa não deixou de ir na igreja por causa disso. Às vezes a gente bota desculpa de servir a Deus por causa de família. Se a minha mãe chegar lá em casa na sexta-feira, no sábado, domingo de manhã eu tenho que estar aqui. E se ela não quiser vir com você, ela fica lá, mas eu venho. Ah, não fui hoje que apareceu um familiar lá em casa. Ué, tá você e ele. Agora que era hora de você dar exemplo para ele, trazê-lo na igreja. Não, não vou não. Isso aqui é um negócio que muita gente perde a cabeça final do ano. Não, pastor, não deu para vir na viradona que eu passei lá em casa com a minha família, mas aí que era a chance de você trazê-lo. Ou trazê-los, o que for. Não, não posso. Eu lembro de Suzano. Uma mulher falou comigo, eu fui fazer uma reunião da família lá e pedi para trazer todo mundo. O marido dela veio, mas ela falou assim, ou você vai ou você vai, o que você escolhe? Ele falou assim, vou. Mulher meio brava. Foi, o cara bebia e fumava. Aí na época a gente fez o cálice da salvação, e eu lembro que ele bebeu meio com raiva. Resumindo, eu não sei o que aconteceu, irmão. Deus desceu de uma forma tão grande naquele homem, que aquele homem chegou em casa e ela pensou assim, já vai pro boteco. Não foi naquele dia, no outro dia também não, quietinho dentro de casa. Aí quase que a mulher atrapalha a bênção do cara. Ele falou assim, você fez alguma coisa de errado? Aí ele falou assim, não fiz nada. Por que você está muito calado? Alguma coisa você fez, você não é calado assim? Você brigou com alguém? Começou a colocar o mundo, eu falei, não, mulher, você não notou que eu tomei o cálice lá, eu fiz uma promessa para Deus que eu não vou beber mais. Tem mulher que está dentro de casa que não ajuda a recuperação do marido, irmão. A senhora está levando o marido para o inferno, você só fica xingando o cara, mulher. A senhora não é crente, não? A senhora está parecendo um quê dentro de casa? Não, o cara está doido querendo servir a Deus e pela senhora não serve, só fica só acusando o cara, colocando o cara na parede. Não vai para o boteco, não, você não tem nem que falar isso. Resumindo, ela ficou toda sem graça. Os dois estão até hoje lá em Suzano, servindo a Deus para a glória do Senhor. Tem gente que apresenta desculpas familiar. Não posso porque é reunião de família. Ô mãe, a senhora vai comigo? Vou não. Então fica aí. Ah, não vou ficar aqui dentro. Não, mãe, fica dentro do carro. Deus não gosta disso. Olha o versículo 21 e agora você vai me entender. E voltando àquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Atenção, porque eu vos digo, que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha o quê? Qual ceia que Deus está falando? A do segundo domingo ou a ceia lá no dia do juízo?
Resumindo, quem apresenta desculpa é condenado. Para Deus não pode ter desculpa, irmão. Se ele falou, sim, senhor, você aprenda até falar não. É melhor do que dar desculpa. É aquela pessoa que fala contigo, eu vou e não foi. Ah, mas sabe o que é? Não, é melhor ter falado contigo no início, eu não quero, eu não vou. Não apresente desculpa. Tem gente que há desculpa do que não tenho capacidade. Êxodo capítulo 4, vamos lá. Não, eu não estou vindo dia de semana porque eu tenho que fazer essa atividade lá com o meu patrão. Afinal, o meu patrão, se eu não fizer isso, ele não me dá promoção. Isso é muito ruim de serviço, hein, irmão? Se depender de promoção que você tem que fazer, colega, isso é ruim de serviço, hein, rapaz? Isso é ruim de serviço, hein? Nunca vi um patrão dar aumento pro camarada porque o camarada jogou bola com ele. É ruim de serviço, hein, amigo? É ruim de serviço. Você tem que pegar aumento é pela sua condição de trabalho. Não, você passa do meu patrão. Vai vendo. Você é ruim de serviço, viu, rapaz? Você depende de puxar saco para poder crescer. Você não confia em Deus, hein, cara? A Bíblia diz, agindo Deus. Deixa eu contar um caso para vocês, rapidinho. Quando eu falo que é ruim de serviço, sabe quem que eu estou falando? Na época lá da Uzi Minas. O camarada falou comigo assim, você toca teclado? Na época eu estudava teclado. Só que sabe quem pagava a aula de teclado para mim? O pastor. Inclusive é pastor em Belo Horizonte, da Igreja da Graça. Deus abençoe o senhor. Meu amigo pastor Wesley Rodrigues. É pastor lá na região do centro de Belo Horizonte. Gente finíssima. E aí eu comecei a estudar teclado e fiquei bom no teclado. Quando eu entrei lá dentro da Uzi Minas, tinha um camarada lá que tinha uma banda secular. Ainda tem essa banda. E aí ele descobriu que eu tocava teclado e alguém falou para ele que eu tocava bem. E realmente a gente na época estava bem mesmo no teclado. O cara chegou em mim e falou comigo assim, gente boa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. E ele era chefe, né? Como é que você... rapaz, fiquei sabendo que você estuda teclado e tal. Eu falei, estou estudando aí e tal. Eu falei, não vou falar Deus está abençoando não, porque esse cara não sei se ele é ateu, né? Falei, as coisas estão dando certo e tal. Falou comigo, rapaz, você não quer tocar na nossa banda, não? O cara nem me ofereceu emprego, nem nada. Nem aumento, nem nada. Eu falei assim, vou tocar, porque eu sou bobo. Aí eu cheguei em casa com aquele tanto de música, me deu um CD. Só música, Deus me livre e guarde, irmão. Minha mãe falou assim, meu filho, o que é isso aí? Você desviou? Eu falei, não, mãe. Esse aqui é o CD do pessoal lá que me deu para... tem que tocar com eles, né, mãe? Já pensou? Se eu não falo que não, e eu tenho oportunidade de ele não me dar aumento, eu tenho que ficar junto com ele, né? A minha mãe falou assim, eu não entendi nada. Você tem que agradar o homem ou agradar a Deus? Minha mãe gostava de falar assim, que tipo de evangélico é você? Você é crente xing-ling. Foi ele que te levou lá para dentro da empresa? Eu falei, foi não. Então, mesmo que te levou lá para dentro da empresa, vai ser usado por Deus para te abençoar. Pronto. Peguei o CD, fiz assim pela janela. E para falar com o cara que eu não ia tocar. Vinha lá no início da área, eu fugia aqui por baixo. E ele vinha por baixo, eu fugia por outro. Tá até hoje esperando eu tocar lá com ele. Olha para mim, eu tenho que ficar apadrinhado com os outros, tô deixando de cuidar da minha vida, irmão. Não. Olha para mim, não apresente desculpa, rapaz. Você quer ser sem vergonha, não bota a culpa no outro, não. Apresente para Deus fé. Tem gente que fala assim, não, por isso que eu tô falando. Aí minha mãe falou, você é ruim de serviço assim, você tem que jogar a bola com os caras para você poder crescer lá dentro, rapaz. Deixa de bobeira, quem é o seu padrinho é Deus. Aí que a minha ficha entendeu, caiu. Não apresente, você não precisa fazer errado só para poder ganhar moral com o patrão para crescer dentro da empresa. Você tem que fazer o que Deus pede, irmão. Aí agora você vai entender a desculpa, eu não sou capaz. Diga aí, ó. Então disse Moisés ao Senhor, Êxodo 4:10. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. Nós já estudamos isso aí semana passada, eu não vou falar. Ele está dizendo assim, ó, eu sou gago, eu não posso ir. E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Atenção, versículo seguinte. Vai, pois, agora, e eu serei, aleluia, com a tua boca, e te ensinarei
o que hás de falar? Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu o quê? Olha para o pastor. Moisés apresentou a desculpa para Deus: eu não tenho capacidade. Mas você viu o que Deus falou? O que Deus disse para ele? Falou? Você viu o que Deus falou? Ô Moisés, não é você que vai falar. Sou eu que falarei através da sua vida. Olha para mim, por mais que você não se veja capaz, não apresente desculpa, porque a sua capacidade ela vem de Deus. Oh, glória a Deus! Mas às vezes a gente apresenta desculpas. Não tenho capacidade. Você quer uma outra desculpa que as pessoas apresentam? Às vezes é muito difícil, pastor. Juízes capítulo 6, versículo 12. Não apresente desculpas, apresente fé. Deus te pediu, faça. Pastor, faça. Não é trabalho, não é família, não é coisa que você conquistou, não é incapacidade. Não apresente desculpa, apresente fé. E olha para o pastor, eu não estou generalizando. Tem gente que entra no serviço 6 da manhã e como é muito longe, vai chegar em casa 8 horas da noite. Mas eu ficava vendo, estou sendo bem sincero, tem gente que não é esse caso. Esse caso você fica tranquila, pelo amor de Deus, não estou falando de você, estou falando daquela pessoa que tem tempo vago para fazer tudo, mas não tem tempo para servir a Deus. Conta outra. Tem gente aqui, por exemplo, eu conheço alguns jovens que trabalham de manhã, estudam à tarde na faculdade à noite. Não estou falando desse, irmão. Estou falando às vezes, olha para mim, eu não quero que você entenda o pastor errado. Você nunca vai me ofender eu olhar no seu status e ver você no horário do culto fazendo outra coisa. Eu nunca vou ficar ofendido, irmão. Até porque não sou eu o dono da obra. É o próprio Deus. Você ainda acha que um culto só para você resolve o seu problema, você está enganado, irmão. Você está enganado. Não apresente desculpa, irmão. Chega de sempre dar desculpa. É Deus que está falando. Juízes capítulo 6, versículo 12. Ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Atenção agora, 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Gideão. Deus queria ou não queria fazer uma grande obra por intermédio da mão de Gideão? Sim ou não? Mas o Gideão apresentou o quê? Você não tem noção do tamanho da obra que Deus quer fazer com você. Só que não apresente para Deus desculpas. Apresente fé. Até agora, eu só dei exemplos negativos, no bom sentido falando, de pessoas que deram desculpas. Quando eu falo apresentar fé, só me lembra, na minha mente só vem algo a respeito de um homem chamado Abraão. Vamos lá, Gênesis 22. Agora vai ficar forte, hein? É igual obreiro, irmão. Eu não posso ser obreiro não, porque eu não tenho tempo. Ah, mas aqui é tirania, que você tem que ficar aqui 24 horas. Você pode ser obreiro e servir a Deus na hora que você pode, ué. Eu, por exemplo, tenho advogados aqui, que são obreiros, obreiras, o que for, que vão lá, advogam, trabalham lá, e no horário que der, vem aqui, veste o uniforme e serve a Deus. Mas não posso não, pastor, porque afinal a minha posição é muito séria. E o que tem uma coisa a ver com a outra? Não posso ser pastor, porque eu tenho meu trabalho. Você pode ser um pastor voluntário, ou por que não? Aliás, eu estou precisando de gente voluntária aqui, viu? Quiser vir fazer a obra, vem depois do culto e fala comigo. Estou precisando de um monte de gente voluntária aqui. No seu horário vago, não é no horário que você vai trabalhar, deixar de vir para cá. Vai trabalhar e vai servir quando der. Mas vai apresentar desculpa. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Tem alguns na igreja que são empresários. Tem empresa, por exemplo, tem o Fábio, tem o Alex, trabalha na empresa deles e na hora que está no horário, vem trabalhar na igreja. Não apresente desculpa, irmão. Gênesis 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus, tem uma palavra que fala provou,
Provou Deus a Abraão e disse, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Atenção agora. Diz assim, ó. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A Bíblia não narra o tempo, mas o Abraão ouvindo ali Deus, o que Deus estava pedindo. Olha o versículo 3, ó. Então chegou em casa e desabafou com Sara, sua mulher. Então chegou em casa, pegou o Instagram e fez um stories, dizendo que Deus era mau e que Deus mudou. A igreja mudou, não é mais a mesma. É você que não é mais o mesmo, rapaz. A igreja permanece a mesma coisa, expulsando demônios, batizando as pessoas, levando as pessoas à salvação, fazendo evangelismo, fazendo obra de caridade. A igreja continua a mesma. É você que não está tendo tempo para ver as atividades da igreja. Olha, que coisa séria, hein? Então se levantou Abraão pela manhã, e de madrugada, e abaldou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe o que, igreja? Olha para mim aqui. O pedido de Deus foi duro, irmão. Mas se você for ler numa outra tradução, o versículo 1 diz que era uma prova. Já estudamos aqui. Todas as vezes que você passa pela prova, você sobe de nível. Deus te abençoa em outro patamar. Mas às vezes é duro o pedido. Deus vai olhar para você e vai falar assim, perdoa. Mas foi a pessoa que até te tentar te matar. Fez você ser mandado embora. Às vezes foi usado para separar o seu casamento. Às vezes foi usado até para poder trazer um problema sério para você. O pedido às vezes é duro. Você não tem que demorar em fazê-lo. Em nenhum momento ali, ó, eu vi o Abraão falando assim, mas Senhor, não podia ser o Ismael, não? Ismael também é meu filho. Tem que ser o Isaquinho? Você não está vendo que ele vai comigo para um campo? Me ajuda lá na lavoura? O Isaquinho já está até querendo namorar. Nem falar com Sara, o Abraão falou. O que Deus pede para você não é para sua esposa. Você está cobrando mudança dela, quem tem que mudar é você. Eu fico bom, tem gente que gosta de pagar lição de moral para os outros e não dá exemplo. Ah, o que você tem que fazer, mas não faz. É igual minha mãe. Já falei também. Viu meu irmão fumando uma vez e falou assim, por que você está fumando? Aí ele olhou para ela e falou, porque a senhora fuma. Aí a mãe acorda, vai para a igreja. E ela não vem. Ele só levantou de madrugada, irmão. Não apresentou desculpas. Quando Deus te pede algo, você tem que fazer rápido. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos o que, igreja? Neste exato momento, Abraão apresentou desculpa ou apresentou fé? E aí? Ele estava com 2 moços ali. Ele não poderia ter desabafado com os 2 moços? Ele estaria apresentando desculpa. Deus conhece, Abraão conhecia Deus. Abraão sabia que Deus nunca aprovou desculpas. Deus aprovava a fé. Em nenhum momento Abraão desabafou com os moços. Preferiu manter a fé. A gente vai adorar, daqui a pouco a gente volta, viu? E o Isaque sem saber de nada. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Você notou que o menino já estava grandinho? Para ele conseguir carregar a lenha, né? Já era um menino grandinho, né? Se fosse seu filho, ele ia aceitar carregar a lenha nas costas? Ele ia pular na sua cacunda ainda, né? Não pode educar assim não, poder pode. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Atenção, e disse a Abraão, Deus o que, igreja?
para si o quê? Para o holocausto. Meu filho, assim caminharam o quê? Mais uma vez, Deus deu uma condição para Abraão demonstrar fé ou demonstrar desculpa. O Abraão se manter firme na fé. Às vezes, pessoal, não quero que você entenda o pastor errado. Naquele momento não era para desabafar. Naquele momento era para se manter na fé. E deixar Deus prover para você. Estou tendo a oportunidade agora de jogar tudo na sua cara. Não, agora que era o momento de você segurar e se manter na fé. Não desabafar. Mais uma vez, Abraão não apresenta desculpas, apresenta fé. Versículo seguinte, 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Vou dar uma pausa para falar o que eu já falei. Se fosse seu filho, ia aceitar ficar nesse holocausto? Olha o nível de obediência que Isaque tinha para o pai, hein? O Isaque confiava no pai até debaixo d'água. Eu fico lendo isso aqui, eu fico imaginando, se fosse eu, a minha mãe amarrasse eu no holocausto. Tinha virado lenha para tudo quanto é lado, irmão. Você tá preparando o seu filho para o altar, irmão? Sua filha, seu neto? Está preparando? Pecar já é errado, só que tem gente que é, como que eu posso dizer? Nem pecar sabe, né? Não sei se tem que saber pecar, mas está mostrando na frente do filho a sua nudez, irmão. Você não está preparando seu filho para o altar. Continua, por favor. Rapaz, ia voar lenha para tudo enquanto é lado, hein? Ia voar lenha, ia voar cutelo para tudo enquanto é lado. Minha mãe ia me pegar lá em casa. Tanto corri igual um cabrito, irmão. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quem apresenta desculpas, teme a Deus, gente. Sabe o que é temer? É respeitar, não é ter medo. Quem apresenta desculpa não respeita a Deus. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, o chifre, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então hoje o Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que de veras abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Atenção agora. E a tua semente possuirá a porta dos céus o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós somos descendência de quem? Hoje nós podemos expulsar demônios? Hoje nós podemos expulsar o mal? Porque lá atrás, o Abraão não apresentou desculpas. O Abraão apresentou fé. Quando você não apresenta desculpa para aquilo que Deus te deu, seja qualquer coisa, perdoar, fazer a obra, estar na igreja, participar dos cultos, você apresenta para ele fé, você está dando para a sua geração, todos que vêm da sua vida, depois de você, a porta dos seus inimigos. Sabe o que significa? O seu filho vai ser aquele que repreende a obra do mal, o seu neto vai ser aquele que expulsa o Satanás, o seu bisneto vai ser aquele que toma posse da bênção. Nós só temos a condição de expulsar o inimigo, porque o Abraão não apresentou desculpa, apresentou fé. Eu vou levar por um lado que eu não queria levar. Deus já te pediu para ser dizimista. Não apresente desculpa. Apresente fé. Não tem que falar muito. Deus já te pediu até para perdoar. Deus já te pediu para se batizar. Deus já te pediu para ser uma esposa melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um obreiro melhor. Não apresente desculpa, apresente fé. Eu termino. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar
Sim, sim e o quê? Atenção, porque o que passa disso, o que passa de sim e não? É desculpa. O que passa disso é de procedência o quê? Nós agora aprendemos que quem apresenta desculpas não está sendo uma pessoa que Deus agrada, está sendo uma pessoa que agrada o inimigo. Que você hoje possa entender, para Deus, nunca apresente desculpas, apresente fé. Aplauda Jesus bem forte. Se ele te pediu, pode ir que ele vai ser contigo.